gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre contratar um arquiteto ou um engenheiro para fazer o projeto da casa, da planta, né, baixa de vocês. Então, o que eu posso dizer? Eu escolhi um arquiteto que foi quem fez a planta da minha casa. Então, primeiro eu escolhi uma arquiteta, ela fez todo o projeto, não deu certo, porque acabou ficando um pouco maior e também a arquitetura da casa não ficou bem como eu queria. Então eu engavetei esse projeto e procurei um outro profissional por indicação de um conhecido meu aqui da cidade. E esse arquiteto ele acabou fazendo essa planta que eu construí, que é dessa casa. Teve bastante economia de espaço, no caso, ele conseguiu fazer como eu queria, né? Reduzir tamanhos de sacadas, corredores, então ficou super compacto e ao mesmo tempo super funcional, todos os ambientes em harmonia. Então vou explicar para vocês um pouquinho a diferença do arquiteto para o engenheiro, para vocês saberem então como fazer essa primeira visita, como decidir qual profissional que você vai querer para sua casa. Então, o engenheiro, né, ele tem a graduação dele em engenharia civil e o arquiteto tem a graduação dele em arquitetura e urbanismo. A diferença assim, crucial é que um engenheiro na formação tem uma média de 160 horas de projeto e o arquiteto tem 3.500 horas de projeto, mas os dois estão aptos a projetar. O engenheiro tem 4.000 horas de cálculos e o arquiteto tem 500 horas de cálculos. No entanto, os dois estão aptos a calcular e se responsabilizar pelo edifício. Mas assim, gente, o foco principal assim, do arquiteto é realmente, sabe, saber fazer tudo certinho ali como tu quer, todo o layout, quarto, sala, dar as ideias, as melhores indicações, porque ele tem mais, digamos, horas, carga horária de projeto. Já o engenheiro, como ele tem uma carga muito grande de cálculos relacionado ao arquiteto, que é mínimo comparado ao engenheiro, ele vai ter uma função maior sobre a estrutura, sobre os complementares, sobre assim, fazer encanamento de gás, fazer os pilares, estrutura mesmo assim do edifício. Então esses cálculos são primordiais, então é ótimo quando um escritório tem arquitetura e engenharia civil junto, porque um complementa o outro, né? Mas se você quer mesmo que o desenho, a planta da sua casa seja feita por um desses dois, se você quer algo assim com mais detalhes, em projeto, então é o arquiteto. E se você quer algo mais simples ou com uma estrutura mais forte, então é o engenheiro. Então, gente, os dois estão aptos a fazer o projeto e eu decidi por arquiteto, mas principalmente se o arquiteto for, assim, a primeira coisa, então vamos assim, para não ficar confuso. A primeira coisa que você deve fazer, você já deve ter o seu terreno comprado, porque vai ser a partir do seu terreno que o profissional vai fazer a planta baixa. Ele vai fazer todos aqueles cálculos que precisa da posição solar, da posição dos ventos, tudo para ficar o melhor possível, porque construir uma casa vai muito além de uma construção, né? A realização de um sonho. Então, é ideal vocês procurarem um profissional que vocês já tenham indicação de amigos ou familiares aí da cidade de vocês, porque é ele quem vai projetar e também vai executar. Ele vai ter que ir lá na obra, ver se os pedreiros estão fazendo corretamente, porque qualquer problema que acontecer, é ele quem vai se responsabilizar na esfera judicial. Então, a primeira coisa é ter o terreno. Depois de ter o terreno, vocês devem procurar esse profissional para fazer o estudo para vocês, que ele vai fazer um estudo básico ali do que vocês querem. Então vocês já têm que ter em mente o que vocês gostariam de ter na casa de vocês, a metragem, né? Porque vocês têm que ter uma noção já do valor que vocês vão gastar para construir. Digamos, vai ser R$ 1.500 o metro quadrado. Se vocês vão construir uma casa de 100 metros quadrados, vezes esses 1.500. Então você já tem que saber o valor, né, por exemplo, do que vocês vão gastar
Não adianta chegar e pedir para eles fazerem uma planta maravilhosa de uma casa de 500 metros quadrados e vocês não terem condições financeiras de executar, de concluir a obra. Então, tudo tem que estar de acordo com o valor do orçamento de vocês. Geralmente, esses profissionais cobram uns R$20 o metro quadrado para fazer esse projeto, essa planta que vai para a prefeitura, para ser aprovada e então começar a obra. Mas tudo vai depender do escritório, né? Tem escritórios que vão cobrar muito mais do que R$20 o metro quadrado do projeto, como tem outros escritórios que vão cobrar menos. Então tudo varia, né, de escritório para escritório, do conceito do profissional, de qual a cidade e região. Então vai depender isso, mas o principal é vocês terem indicação desse profissional. Se é um profissional que trabalha mais com arquitetura moderna ou antiga, que vai saber realmente atender tudo que vocês querem, se o arquiteto tem uma especialização em designer de interiores, por exemplo, para ele ter melhores ideias, né, para já indicar para você sobre os projetos luminotécnicos, o gesso, o forro, o piso, tudo certinho, para sair um pouco do layout mesmo, que é só os desenhos dos ambientes. Feito isso, vocês devem decidir quantos ambientes vocês querem na casa de vocês e como eles serão. Por exemplo, aqui em casa eu decidi por uma suíte, que é o quarto com banheiro e closet, e 2 quartos e um banheiro social na parte de cima. Então um quarto, que é para hóspede ou para o bebê, e o outro quarto, que é o meu escritório. Na parte de baixo da casa eu decidi fazer as salas integradas e a cozinha também integrada com as salas, o lavabo, a lavanderia, a garagem e uma sacada. Então eu já defini que eu queria esses ambientes. Primeira coisa, antes de fazer meu projeto eu não tinha ainda conhecimento de blogs e também não era blogueira. Então pessoal, o que eu fazia era pesquisar ideias no Google de fotos, de ambientes e de fachadas, para mim ter uma noção do que realmente eu queria. Então eu fiz todo esse arquivo de fotos, botei num pendrive e levei no escritório de arquitetura, mostrei as fotos para o profissional e eu expliquei como eu queria, qual era a metragem, qual era o valor que eu poderia, né? Então tudo se enquadrou e ele fez esse estudo. Vocês podem fazer esse estudo em mais de um escritório, até mesmo para vocês terem outras ideias, né? Porque cada profissional agrega novas ideias, novos conhecimentos, então vocês podem fazer essa escolha. Daí é marcada essa entrevista, né, no escritório para vocês passarem as ideias, ele vai fazer o estudo, depois desse estudo ele pode alterar o que vocês não gostaram, tudo isso é gratuitamente, pelo menos eu nunca paguei, nunca foi cobrado, porque ele é um estudo, né, algo necessário para finalizar o projeto com o profissional. Assim pessoal, daí vocês, feito isso, vocês têm que ver o tempo que vocês querem para construir. Geralmente demora um mês para o projeto ficar pronto, após vocês definirem tudo. Com a minha primeira arquiteta, eu demorei 4 meses, porque daí era telefonema, troca de e-mail e visita física lá no escritório dela, alterando aqui, alterando ali, e daí eles pedem um tempo para eles poderem fazer também essa planta, então vai demorando. Já com outro engenheiro que foi com outro arquiteto com quem eu fechei, demorou uns 2 meses para ele concluir a minha planta baixa e mandar para a prefeitura. Após o mandado para a prefeitura, demora menos de um mês para ser aprovado, mas tudo depende de cidade para cidade. Quando a cidade tem muita gente, vai demorar bem mais, né? Mas no meu caso demorou um mês, um pouquinho menos. Então, após esse tempo daí, vocês já vão estar, né, com a planta aprovada para colocar a mão na massa e começar a obra. Muito importante, o que vocês têm que discutir lá no escritório com o arquiteto ou o engenheiro? É qual o valor que vai ser cobrado pelo projeto de vocês. Como eu falei, tem escritórios que cobram mais e outros menos, mas geralmente fica numa média de R$20 o metro quadrado do projeto. Depois disso, vocês têm que definir qual o prazo que ele vai entregar para vocês o projeto. Feito isso, vocês têm que fazer um contrato bem caprichado, né, com esse profissional. Ali ele vai estipular todo o valor, a metragem, o prazo de entrega e também a execução. O que é execução? É projeto e execução. Ele tem a obrigação ética de ir na obra de vocês uma vez por semana ou uma vez por mês para conferir como está ficando
a casa, a construção, porque é ele o responsável, né, por qualquer erro que acontecer, porque foi ele quem projetou. Então ele tem a obrigação ética de ir lá e conferir. Tem profissionais que não são tão éticos assim, digamos, e eles acabam não dando importância para o cliente. Pagou, fechou, pronto, nunca apareceu na obra. Tem um casal de amigos que aconteceu isso, o arquiteto sumiu, eles não tiveram mais contato, até ligaram e tudo, ele não entrava em contato, nunca visitou a obra, então ele é o responsável por isso e ele não fez. Agora, se você tem um contrato com essa pessoa, ele vai estipular e está escrito ali, se acontecer qualquer problema ou ele não aparecer, você tem esse contrato para apresentar, né, na justiça e exigir os seus direitos. Então é bem diferente do que você não ter, né, um contrato formalizado, e esse contrato precisa ser assinado em cartório, reconhecido, autenticado em cartório, para ele ter validade, para não ser um simples contrato de gaveta que não tem valores jurídicos, né, pessoal? Então é muito importante tudo isso. E depois disso, mãos à obra. Então eu estarei trazendo para vocês mais vídeos falando da minha experiência aqui com a casa e também passando essas dicas para vocês, e vocês fiquem à vontade para deixarem suas perguntas aqui embaixo no vídeo ou nos comentários lá do blog, e também o que vocês gostariam também que eu explicasse para vocês, alguma coisa que vocês estão em dúvida ainda na hora de construir, que eu terei o maior prazer de vir aqui falar com vocês, tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, compartilhe para divulgar o canal, inscrevam-se para receber todas as novidades. E eu estarei aqui então. Até o próximo. Fiquem com Deus e um beijão. Tchau, tchau.